Esse não é um vídeo comum jogando Grow a Garden, porque eu, como desenvolvedor de jogos do Roblox, vou analisar a fundo e descobrir porquê do sucesso absurdo desse jogo. Como que um jogo simples conseguiu superar CS, Fortnite, Valorant com uma mecânica simplesmente de plantar semente. Um dado legal que eu queria compartilhar com vocês é que o Roblox em 2025 tem aproximadamente 170 milhões de jogadores ativos por mês. Então, com um grande número de jogadores entrando dentro do jogo, é comum que alguns jogos tenham bastante visualizações. Só que Grow a Garden não pegou bastante visualizações. Ele pegou 16 milhões de jogadores simultâneos. Por isso que eu falei que ele passou Fortnite, passou CS. Eu lembro que mais ou menos em 2020, quando eu entrava dentro do jogo, eu via lá Jailbreak como top 1 com 50 mil jogadores. Aí eu pensava, nunca nenhum jogo vai conseguir alcançar Jailbreak. Agora só você entrar no catálogo que você vê jogo que tem mais de 1 milhão de pessoas jogando. Eu olhando agora, aqui tem 2 milhões de pessoas, 1 milhão e 600, 1 milhão e 300. Cara, apareceu muita gente nova desde aquela época. E eu já quero dar um aviso aqui logo de começo. No início eu falei que Grow a Garden superou diversos outros jogos, só que em jogadores simultâneos. E isso não significa que Grow a Garden seja melhor que Red Dead Redemption. Por exemplo, a Red Dead, agora que eu tô gravando o vídeo, tem 31 mil pessoas jogando. Só que isso não significa que ele seja pior do que os outros jogos. Mas sinceramente, não existe comparação em colocar Red Dead Redemption com qualquer outro jogo. Mas como que Grow a Garden consegue ser um dos jogos mais jogados da história? Então eu criei 5 pontos que tem no jogo, que eu percebi jogando, que fizeram ele ter esse sucesso. Tanto que eu quero copiar o que ele fez no meu jogo também, né? E detalhe, esse jogo foi criado por uma pessoa de 16 anos e em 3 dias. Cara, essa história tá ficando cada vez mais complicada de se explicar. Olha como o jogo funciona. Eu entrei em uma conta secundária aqui só pra vocês verem como que o jogo funciona desde o começo. Deixa esse daqui pra mim é novo. Primeira coisa que você faz é vir aqui nesse jardim, você aperta ele e vai comprando essas cenouras aqui. Aí o seu jardim é todo esse espaço aqui, tá pedindo aqui pra mim clicar, eu só venho aqui e planta a cenoura. E você percebe que a cenoura de começo, as plantas crescem bem rápido. Já posso coletar aqui, vou aqui pra vender. Ganhei 61. Volta e já consigo comprar mais ainda. Cara, e basicamente o jogo é isso. Você planta, vende, compra mais, planta, espera crescer. Olha o jardim do pessoal aqui do lado. Que já cresceram as minhas, vou colher. Quanto vai dar dessa vez? 140. Aí aqui, você percebe que tem 10 cenouras no estoque. Isso significa que eu vou conseguir comprar 10 e acabou o estoque. E esse estoque só se renova a cada 5 minutos. Só que aqui já tá 3,38. Então daqui 3 minutos vai resetar. Aí aqui eu consegui juntar dinheiro até o ponto de conseguir comprar a próxima planta. A próxima é o morango. Então eu consigo comprar um morango, vir aqui no jardim e já plantar. É o morango, ó, você já percebe que demora mais crescer. Eu vou colocar uma cenoura do lado só pra vocês... Ah, eu não consigo mais comprar cenoura. Mas vocês viram que a cenoura cresce absurdamente mais rápido do que as outras. E eu vou evidenciar isso depois também. Agora eu aqui na minha conta principal vou mostrar como que tá o meu jardim. O que esse jogo fez na minha cabeça pra eu viciar nesse joguinho. Cara, eu praticamente fiquei uns 5 dias seguidos jogando o jogo, cheguei até o final, aonde eu não conseguia mais evoluir. Aí eu lembro que na época que eu jogava, tipo, essa planta aqui era a mais rara, e depois lançaram esse cogumelo, só que essa daqui dava mais dinheiro, então, e essa daqui já saiu. Então, praticamente eu não tinha para onde mais eu evoluir, então eu parei de jogar o joguinho. Mas basicamente foi na atualização desses cachorrinhos aqui, aí eu parei de jogar, então eu estagnei aqui no mapa. Tem um dinossauro. Nossa, eu não sabia que no jogo tinha isso. Também tem o detalhe que sempre quando nasce uma planta nova, cada uma nasce com um tamanho diferente. Por exemplo, olha essa daqui, tem uma... Nossa, tem nuvem ali também. Tem umas menorzinhas aqui, essa daqui já é maior. E olha aqui, essa que eu tô segurando. Também tem o coco, que geralmente é daqueles tamanhos ali, mas eu peguei um que é desse tamanho. Mas, cara, basicamente o jogo é esse. Não tem muito o que fazer a não ser plantar, colher e vender. E entre os 5 pontos que eu falei, o primeiro é que esse jogo tem a espécie de jogo mais viciante de todos, o jogo de progresso. Então, como eu mostrei, você já começa com um pouquinho de dinheiro, compra a cenoura, vende elas, consegue mais dinheiro, compra mais. Isso vai dando uma carga de dopamina no teu cérebro muito rápido.
rápido. Então você vai conquistando várias coisas e isso tudo acontecendo muito rápido, que impulsiona você querer jogar mais o jogo. Então você vai lá, compra a primeira semente, depois você já consegue vender e nessa venda você já consegue comprar para próxima. A próxima era o morango lá que eu tinha mostrado, depois após vender o morango você já consegue comprar a próxima e assim repetidamente. E o tempo para a planta crescer é um tempo muito curto, então isso faz sempre o jogador ficar ativo no jogo. E outro fator que dá essa sensação de conquista constante pro jogador é que existem as plantas que crescem rápido e as plantas que crescem com um período mais devagar. Como eu tinha mostrado lá pra vocês, a cenoura cresceu rapidão, só que o morango eu tinha esperado lá uns 10 segundos e ele cresceu só 5%. Então isso basicamente, as plantas que crescem rápido faz o jogador ficar ativo no jogo. Então essas plantas rodam muito rápido, o jogador sempre tá comprando, vendendo, fazendo isso toda hora. E quando ele não consegue mais comprar as plantas que tá no estoque, as plantas que demoram mais já cresceram. Então ele vai lá, consegue pegar essas plantas, ir lá e vender, ou às vezes ele espera alguns segundos até terminar de crescer. Por exemplo, também tem o tomate, que eu me lembro que ele demorava a crescer, só que quando ele crescia, ele dava os tomates bem rápido. Então isso vai mais ou menos equilibrando o tempo que o jogador faz em cada tarefa. Sem contar também que os efeitos sonoros deixam o jogo bem mais imersivo. Agora, sobre o segundo ponto, sabe quando eu disse sobre o supermercado que os itens aparecem a cada 5 em 5 minutos? Que aí o estoque acaba, depois ele retorna a cada 5 minutos? Aí existe uma chance de aparecer tanto quanto item raro, quanto como um item comum. Por exemplo, a cenoura, que é o item mais básico, toda hora ela vai aparecer de novo no estoque. Então o estoque sempre vai estar renovando. Só que se você descer lá para o final, raramente vai ter alguma planta aqui no estoque. Então sempre quando o estoque se renova, tem a chance de aparecer um item muito raro ou pode não aparecer nenhum. Então vamos supor que o jogador foi lá, comprou a semente, acabou o estoque e ele pensa em sair do jogo. Vai lá no mercado e vê que falta 1 minuto para resetar o shop de novo. O que que ele vai pensar na cabeça dele? Ah, eu vou ficar esse 1 minuto no jogo, porque vai que aparece uma planta rara e se eu sair agora eu perco ela. Então, basicamente, isso é um fenômeno chamado FOMO, ou conhecido também como medo de ficar de fora. Um exemplo no seu dia a dia que usa o FOMO frequentemente são as redes sociais, porque é basicamente o medo de não conseguir acompanhar as atualizações e os eventos faz as pessoas se manterem conectadas o tempo todo com as redes sociais. E cara, isso é tão estranho que mesmo quando eu estava no jogo, eu sabendo desse fenômeno, vinha na minha cabeça exatamente esse pensamento, porque eu pensava, vai que aparece alguma planta rara, então isso vai propagar o meu tempo de jogo. E quanto mais tempo uma pessoa fica dentro do jogo, melhor o jogo é visto pelo Roblox. Sempre quando eu não estava no jogo, vinha na minha cabeça, ah, eu preciso entrar no jogo logo, porque tá aparecendo um monte de plantas novas e eu preciso comprar elas e eu tô perdendo não estando no jogo, porque basicamente o estoque não acumula. Então, se tinha uma planta rara lá, se o estoque renovar, ela some. E esse negócio do supermercado virou até meme. Eu tinha visto um monte de gente colocando no despertador do celular pra tocar a cada 5 em 5 minutos pra entrar no jogo, comprar as plantas e depois já sair. Isso do supermercado foi uma estratégia genial. Ao meu ver, a terceira característica que fez esse jogo bombar tanto foi porque ele é um jogo de celular. Se você chegar pra uma pessoa e perguntar, ah, você tem computador em casa? Você tem notebook? Diversas pessoas vão falar que não. Só que se você chegar para a mesma pessoa e perguntar, você tem o celular? A maioria das pessoas vai dizer que tem. E isso faz ela ser muito mais suscetível a jogar um jogo no celular do que comprar um computador para jogar determinado jogo. Um jogo assim no passado que fez bastante sucesso foi Free Fire, que basicamente o que aconteceu foi isso. As pessoas queriam jogar algum jogo, só que não tinham um computador para jogar, então elas usavam o celular mesmo. E o Free Fire é um jogo com gráfico baixo, roda em qualquer celular, então isso atraiu muito jogador, o que já entra no quarto ponto. Se você entrar no jogo, você já percebe logo de primeira que os gráficos do jogo não são tão bons até para o padrão Roblox. Entrando em outros jogos, você já até percebe que eles têm um gráfico mais elaborado. Só que o bom de ter um gráfico mais ou menos no seu jogo é que ele roda em qualquer celular, roda em qualquer lugar. Basicamente, se a pessoa tá com um Nokia, aí eu não sei se... Não sei se esse exemplo foi muito bom, mas roda em qualquer celular aí. E por uma pessoa jogar sem lag, o jogo já se torna um atrativo.
E a quinta característica que eu percebi nesse jogo é que qualquer pessoa consegue entender o jogo. Então, basicamente, se o cara entra no jogo e joga por 1 minuto, ele já consegue entender 70% do jogo completo. Com a explicação que eu dei no início, falando, você compra, planta, vende. Basicamente, o jogo se resume nisso. Aí, às vezes, aparece alguns eventos, sei lá, por exemplo, tinha os patch, que isso não impacta totalmente na jogabilidade, só que ajuda o jogador e ele vai aprendendo isso durante a jogabilidade. Só que eu acredito que se colocar um idoso que nem entende tanto assim de jogo, ele vai conseguir mexer ali, sabe? E cara, até às vezes eu mesmo, quando vou fazer alguma coisa, vou jogar alguma coisa, que eu não precise ficar prestando muita atenção, porque aí eu jogo o jogo enquanto eu ouço alguma coisa no YouTube de fundo, sabe? Tá, agora dando a minha opinião pessoal, esses 5 pontos, o que eu não faria seria um jogo com gráfico baixo, porque isso ataca uma questão de ego. Eu preciso fazer uma coisa bonitinha pra mim se sentir bem com o jogo. E a questão de FOMO, porque eu acho um pouco você usar aspectos psicológicos pra manter a pessoa no teu jogo. Eu acho isso um pouco antiético que eu não usaria no meu jogo.